Olá pessoal, essa é a quinta aula do PET, vocês podem estar encontrando na página 89 e hoje nós vamos falar sobre o relevo, o solo e as moradias. Primeiramente, eu vou fazer uma explicação do que é o relevo, o solo e as moradias e depois nós vamos fazer uma relação entre eles. Primeiramente, então, o que é o relevo, Como que a gente pode definir? O relevo é um conjunto de formas físicas que compõem a superfície do nosso planeta. E nessa superfície é onde acontecem as transformações geológicas que expressam mais nitidamente, sendo também o local onde a gente habita. E o relevo, pessoal, ele tem diversas formas, como vocês podem ver nessa imagem, Tem a planície, escarpa, depressão, montanha e o planalto, como é aqui em Poços de Caldas, Conhecido, famoso planalto de Poços de Caldas. O que é o solo? O solo ele é a camada superior da superfície terrestre. Ele é composto por matéria orgânica e inorgânica. É formado pela desagregação das rochas que compõem o manto terrestre em conjunto com a água, o clima, o relevo e as ações dos seres vivos, Então, o solo ele é formado e modificado, de acordo com o clima, de acordo com as ações, não só dos seres humanos, mas dos animais que vivem naquele local. E ele tem várias camadas, Como vocês podem estar vendo, O orgânico, o solo superior, subsolo, material parental e rocha. E o que é a moradia, Tanto pessoas quanto os animais, eles precisam de proteção contra certos elementos do seu ambiente, A moradia dos animais, por exemplo, normalmente é chamada de abrigo. E esses abrigos, eles mantêm os animais em segurança, protegendo-os, contra mudança de tempo, contra algum predador ou outros perigos assim. E essa moradia, ela pode ser de diversas formas, Igual do lado esquerdo da tela tem uma moradia de um povoado dos ribeirinhos. No meio já tem um condomínio, de apartamentos, um prédio. E do lado direito são as casas populares. Tudo isso é moradia. E entre milhares de tipos dela, gente? Então, o que isso tem a ver? O que a moradia, o solo e o relevo têm relação entre eles, Então, vamos falar sobre a ocupação desse solo. No Brasil, entre outros países também, a parte da população tem suas moradias construídas nas chamadas áreas de risco, ou seja, esses lugares inadequados para a construção de habitação, Como você pode ver do lado esquerdo, é um lugar inadequado para uma construção de casa, É um lugar de risco. Então, essas encostas de morros nas cidades, elas costumam ser áreas de risco sujeitas aos deslizamentos de terra, que são agravados exatamente pela ação humana, A retirada dessa vegetação, a movimentação do solo, a pressão exercida sobre ele pelas essas construções de casa, faz com que contribui para a intensificação dos fenômenos, alagamento, deslizamento. E esses fenômenos naturais, eles causam problemas imediatos, tanto para a população, independente da condição humana, independente da condição social. Eles causam problemas imediatos, tanto para a população e tanto para o meio ambiente também, E aqui, ó, eu quis colocar do lado direito, aqui é uma foto de um acontecimento de 2016, que foi aqui em Poços, que teve uma chuva intensa, E se a gente levar em consideração também o descarte incorreto dos lixos, pode ter agravado isso também. Então, a ação humana também contribuiu para esse fenômeno, que foi o alagamento que aconteceu aqui em Poços,
em 2016. E o que também tem a ver com a agro, né? As plantações. O que o relevo e o solo, eles contribuem, eles têm relação entre aí com as plantações, né? A agricultura, ela depende muito dessas condições do solo. Alguns são adequados para o desenvolvimento das plantas, outros precisam da adoção de técnicas de manejo para correção dessa fertilização, de irrigação. Então, a maioria das plantações que vocês podem ver em qualquer paisagem, por exemplo, vocês estão viajando aí para São João, vocês podem olhar nas paisagens que vocês sempre vão ver do lado esquerdo assim, essas curvas de nível, né? Que serve para ajudar, né, a organização e a conservação desse solo. E do lado direito vocês podem ver os terraços também, que são uma ajuda para a irrigação, né, e a conservação desse solo. Agora vamos nas atividades. Na número 1, pessoal, vocês vão observar essas imagens e vocês vão falar como que o relevo se relaciona com as técnicas empregadas e a forma de produzir em cada lugar retratado. Como que o relevo se relaciona com essas técnicas, de acordo com essa imagem. No número 2, abaixo estão listadas algumas ações que podem ajudar a conter o deslizamento de terra e vocês vão assinalar a alternativa que não ajuda nesse processo. Na número 3, as áreas de encosta também tornam-se áreas de risco em virtude da potencialidade de deslizamento devido, entre outros fatores, à ocorrência de chuvas intensas ou contínuas. Mas atribuir exclusivamente ao clima a responsabilidade sobre esses deslizamentos catastróficos nas encostas existem nas cidades brasileiras é esconder a causa principal do problema. Tendo em vista a afirmação feita, pode-se citar outros fatores envolvidos nessa situação, exceto, aí vocês vão marcar a que vocês acham que não afirmam, né? Vocês vão citar outros fatores envolvidos nessa situação, exceto um. Beleza? Pessoal, obrigado pela aula. Espero que eu tenha ajudado vocês. Continuem se cuidando, continuem em casa e até mais.